Opa, e aí pessoal, tudo certo? Eu não sou o Gui e no vídeo de hoje nós vamos começar uma saga especial aqui no nosso canal, né? Que vai ser dedicada a colecionadores de camisas de futebol e para quem quer entrar nesse mundo de colecionismo, que é muito legal e que a gente já faz parte há um bom tempo, apesar de não sermos maiores do Brasil nem nada disso, mas é muito importante a gente passar informações aqui para vocês poder ensinar vocês a cuidarem das suas camisas, a pagarem barato nelas, a conseguirem pechinchas, a não serem enganados em questão de camisas falsas, que é o tema do vídeo de hoje, como guardar as camisetas, como conservar elas e muito mais. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esquece de ativar o sininho, porque esses vídeos podem sair a qualquer momento e é muito importante que principalmente os vídeos em relação a preço de camisas de futebol, vocês fiquem sabendo antes de todo mundo. Afinal, os preços geralmente descontos são relâmpagos, são erros de sites que a gente explora, ou então são camisas que não tem tanto em estoque em relação a tamanho de principalmente MG. Principalmente é muito importante que você fique muito ligado nesse canal para não perder os melhores preços. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui a gente vai passar algumas dicas pra vocês, vão ser várias. Algumas dicas você pode encontrar em vários outros canais muito legais que falam a respeito de camisa de futebol. Você vai encontrar um montão de dicas de não pagar o mesmo preço de uma camisa original numa camisa falsa e por aí vai. Mas aqui a gente vai tentar trazer algumas dicas exclusivas pra vocês, diferenciadas. Mas por que as nossas dicas vão ser diferenciadas, né? Porque a maioria dos lugares eles costumam passar dicas pra vocês verem se sua camisa é original ou não. É óbvio que a gente também vai passar dicas como essas, mas a gente vai tentar passar dicas pra vocês verem se a camisa é original ou não antes de vocês comprarem, que é algo que as pessoas me perguntam muito lá no direct, que você pode seguir a gente, @resenha.youtube e resenha.story, que é a nossa loja que a gente vende esses quadros e esses posters por um preço ótimo. Enfim, as pessoas costumam perguntar, esse lugar é confiável? Tal lugar é confiável? E na maioria das vezes não, mas eu percebo que muitas pessoas não conseguem identificar isso, a não ser que eles tenham a peça em mão. Ou seja, para que não tenha nenhum problema deles acabarem sendo surpreendidos de forma negativa ou não conseguindo o seu dinheiro de volta, porque só descobriram que a camisa é falsa depois de fazer a compra, eu vou dar umas dicas aqui para você não cair nesse golpe antes de você passar ali o seu cartão ou pagar aquele boletinho da hora. E a primeira dica que eu dou pra vocês é, se o preço for bom demais pra ser verdade, ele é bom demais pra ser verdade. Ou seja, é difícil que seja real. Se for uma camisa, por exemplo, lançamento, e ela tiver com menos de 30% de desconto, claro que ignorando cupons que as lojas costumam dar, é de se suspeitar, pra falar a verdade, né? Principalmente se esses preços forem repetitivos, ou seja, várias camisas de times e marcas diferentes saindo por um mesmo preço. Isso não tem sentido. Até porque tem questão de algoritmo, tem questão de estoque que a lei da oferta e procura precisa respeitar. A não ser que esses caras estejam realmente querendo sair no prejuízo, e a gente sabe que não é o caso. A segunda dica que eu vou dar aqui pra vocês é, passa um tempinho olhando um catálogo daquela loja de Instagram, que geralmente são as mais suspeitas, né, que estiver te mandando alguma oferta a respeito de camisas de futebol. Por que isso é muito importante? Porque digamos que, por exemplo, eu quero uma camisa do PSG, e aí eu vou lá direto e compro ela porque as fotos estão muito legais, né, e tudo mais, e eu acredito que aquilo seja original, né. Separa um tempinho do seu dia pra poder olhar o perfil daquele cara. Se você identificar algumas camisas que sequer existem, aí eu acho justo que você passe a suspeitar de todas as outras, né, de serem falsas. Sim, falsas, porque réplica é uma palavra que foi subvertida, na verdade. Réplica é o nome que eles utilizam lá fora para as camisas versão torcedor, autêntica é para versão jogador, e aqui a gente acabou adotando réplica como se fosse algo fiel. Mas a realidade é que réplica aqui no Brasil, principalmente quando falamos de vendedores online, né, e não em questão de etiqueta de camisas de loja, réplica é igual a falsa. Então essa dica aí de você olhar o catálogo dos caras é muito interessante, tanto em site quanto no Instagram, dá uma olhada se você vê uma camisa que sequer existiu ou sequer foi lançada. Afinal, eles costumam lançar até conceitos, né? Quando a pessoa, geralmente, ela cria ali num design digital uma camisa, por exemplo, da seleção da Inglaterra, que fez muito sucesso, preta, né? Eles já saem vendendo e tudo mais com a Gucci, enfim, não tem nada a ver. Então vale muito a pena você dar uma olhada no catálogo dos vendedores. Agora vamos dar uma dica para uma camisa retrô, né? No caso eu tô com essa daqui. Ela é uma réplica, tipo, daquelas de loja mais simples também, né? Ela não é uma camisa da época e tudo mais. Mas eu também sei algumas coisas a respeito de camisa retrô, mas se você quer alguém mais especializado, confere lá o Firuladores e também a loja dele, Camisas do Play 2, que é muito legal também. Mas eu vou dar aqui umas dicas para vocês. Quando você vê uma camisa, principalmente retrô ali, que é rara, também além de você olhar os preços e olhar o estoque do cara, como eu disse para vocês, dá uma olhada na quantidade de camisas que ele vai ter do mesmo tamanho. Por exemplo, tenta comprar
duas, por exemplo, tamanho M, digamos. Se aquele cara tiver duas tamanho M, pode começar a suspeitar. Por quê? É muito difícil que essas camisas raras, como por exemplo aquela da Fiorentina, da Nintendo, né? Já tô exagerando aqui com a camisa extremamente rara. Já é difícil que o cara tenha uma. Se o cara tiver duas, então aí é mais suspeito ainda. Ou se ele tiver mais de um tamanho disponível também, pode ter certeza que é furada. Ou então se ele vier com papo pra você, então a gente só tem essa, mas se você quiser uma segunda, a gente vai pedir pra pessoa que a gente exportou trazer, etc, etc. Pessoal, isso aí é furada. Se ele tiver mais de uma em estoque, vamos dar uma colher de chá. Se ele tiver duas até, vai lá, fica por sua conta e risco, mas se ele tiver três aí, já começa a suspeitar, porque isso é praticamente impossível. O que leva a gente para mais uma dica, né? Se a camisa ela for histórica, seja por um jogador, por uma temporada inesquecível, ou por um título, ou por raridade mesmo, é ainda mais provável que essa camisa ela tenha um preço baixo ali, né? Por menos de 100 reais ou 200 até, como a gente consegue encontrar em muitos lugares. A não ser que ela seja uma camisa que realmente esteja judiada e, como eu disse para vocês, de uma temporada ruim daquele clube. Seja em questão de venda, seja em questão de desempenho e por aí vai. Então aqui vale também aquela primeira dica, né? Se o preço for bom demais para ser verdade, ele é bom demais para ser verdade e ponto final. Outra dica que a gente pode perceber é em questão de inconsistência dos escudos, né? Quando a gente fala a respeito de camisas de futebol, aquelas camisetas que são com o escudo bordado, elas são mais difíceis de serem replicadas. Hoje em dia no mercado, como por exemplo a Umbro vem fazendo, algumas camisas são aplicadas com um plástico, como se fosse de termofusão, que é aplicado através do calor. Aqueles ali são muito mais fáceis de serem falsificados, apesar das réplicas não ficarem autênticas, mas a gente também pode perceber algumas diferenças. Mas se o escudo for bordado, aí que é muito difícil mesmo. Afinal, ao invés de eles fazerem em máquina, geralmente eles fazem em mão. Então você vai conseguir perceber algumas imperfeições, tanto nas dimensões da parte interna do escudo, quanto na abordagem. Isso que a gente está apresentando aqui para vocês, algumas réplicas que são relativamente fiéis, né? Mas tem réplicas que são ainda mais porcas e você pode perceber ainda mais que ela é falsa. Bom pessoal, como eu sempre digo, aqui a gente não tá entrando no mérito se você deve ou não comprar camisas réplicas tailandesas, ou falsas, ou originais, seja lá o que for, faça o que você quiser. A gente não vai julgar a vida dos outros, nem falar o que você deve fazer, a gente só tá querendo evitar que você seja enganado na hora de fazer a sua compra. Afinal, tem muito vendedor sacana, principalmente esses de Instagram, não sei o que importa. E em relação a escudo, a gente também pode ver em questão de alinhamento. Tenta pegar um exemplo de uma camisa oficial de um jogador usando em jogo, que talvez não seja a ideal, ou então tenta pegar uma de uma loja confiável, tipo a Netshoes e a Centauro, vê lá, vai dar uma diferença de questão de posicionamento, tanto do símbolo do fornecedor, quanto do escudo do time, quanto do patrocínio, o que leva a gente para mais uma dica. Presta bastante atenção no patrocínio. Geralmente os materiais são os piores de todos, são mais plastificados, né? E é ainda mais difícil que você lave eles nessas camisas que são réplicas. Algumas camisas têm também grafismos diferenciados, como por exemplo a da Nigéria, que a gente fez um vídeo e tá o card aqui em cima, que você pode perceber inconsistências na peça. Não só isso, naquele vídeo a gente falou que também tem uma questão de cores. Afinal, o material que eles costumam utilizar tem uma paleta de cores um tanto quanto limitada, então às vezes eles costumam deixar detalhes das peças mais claros do que deveriam, como tá no exemplo aí na tela para vocês. As versões originais geralmente são em cores mais escuras, porque como elas são feitas em fábricas com materiais de alta qualidade, é muito mais fácil que eles consigam alcançar cores mais diferenciadas em tons um pouquinho mais escuros para as peças de fato originais. E agora, por fim, a dica infalível, que é a dica do código interno da camiseta. Essa sim você só vai conseguir ver quando você receber ela na sua casa. Eu acredito que ela seja mais eficiente, mas de fato, como eu disse pra vocês, é melhor não dar sorte, né, pro azar de você acabar comprando a camisa e querer saber só depois se ela de fato é original ou não. Mas a gente vai dar também uma outra dica, que é pra você verificar esse código que tem nas etiquetas da camiseta. Ou seja, não é só na parte interna. É lógico, se você comprar uma camisa usada, ela não vai estar com essa etiqueta, aí vai pra parte interna. Mas você também, antes mesmo de comprar, pede pro seu vendedor mandar uma foto do código externo e interno. Se ele não mandar, ou se ele ficar te enrolando, pode ter certeza que a camisa é falsa e por aí vai. Antes da gente finalizar o vídeo, aqui vai a nossa última dica. Se o vendedor ele tiver um prazo muito longo ali, é lógico que não são todos, mesmo aqueles que vendem réplicas tailandesas, né? Alguns deles conseguem fazer entrega imediata, mas não são todos, então vale muito a pena você conferir o prazo, né? Geralmente eles falam que demora mais que é importado e tudo mais. Só que você tem que pensar também que as camisas lá fora são vendidas em euro ou em dólar, principalmente quando eles falam que é importada dos Estados Unidos. Não cai nessa, até porque ia sair muito mais caro se você converter o real para dólar, né? Então não faz nenhum sentido, esse cara tá só te enrolando. Se ele ficar falando, é réplica tailandesa ou réplica de primeira linha, também não cai nessa também, porque como eu disse, foi subvertida a palavra réplica aqui no Brasil.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal. A gente vai continuar o nosso guia aí nesse mês de janeiro, fevereiro, para você tratar melhor a sua coleção, né, de camisas de futebol. Mais uma vez, deixa o seu like, agradecer todo mundo que fez parte desse ano de 2020 e que 2021 seja ainda melhor, não em questão do nosso canal, mas para vocês, paz, saúde, para nossa família também. E é isso, muito obrigado e falou!